quadrangular, pregando, ensinando, e ver o exemplo dela à frente do ITQ do nosso estado, escrevendo a história do Instituto Teológico. Ela que é secretária estadual de Educação e Cultura de nossa igreja. É escritora, é conferencista, bacharel em teologia, pós-graduada em ciência da religião, casada com seu amado pastor Sérgio, seus filhos queridos do coração, netos, 6 netos. E ao longo desses 42 anos, pastor Eurídice tem sido uma inspiração nas nossas vidas. Vamos recebê-la com toda a honra e toda a alegria, a pastora Eurídice Zobalski. Aleluia. Enquanto eu estava ali me preparando, o Espírito Santo de Deus falou algo tremendo para cada uma de nós. Existe algo que nenhum dinheiro deste mundo pode comprar. Existe algo que nenhum poderoso dessa terra pode ter. Existe algo que não há nada que alguém possa fazer ou deixar de fazer para conquistar. Existe algo que não é comprado por dinheiro. Existe algo que não é conquistado pela inteligência, pelas competências pessoais, pelos seus gabaritos. Eu peço que você fique de pé no seu lugar. Existe algo, e é o melhor de todas as coisas, que Deus só dá para a gente, para nós que estamos aqui, que cremos no Senhor Jesus Cristo, que temos colocado nossa vida nas mãos dEle. Erga as suas mãos aos céus. Aleluia. Pede, Espírito Santo. Pede para Ele, Espírito Santo, eu quero ouvir a Tua voz. Eu quero ouvir o Teu falar. Eu quero receber a Tua palavra. Eu quero receber a Tua ministração. Orandalabashai. A palavra do Senhor está vindo sobre as nossas vidas para nos dizer o que é esse tesouro tão grande que Deus reservou para a sua igreja lavada pelo seu sangue, para a igreja comprada pelo sangue de Jesus, para os remidos, aqueles que têm pagado um preço. Em João, no capítulo 14, versículos 16 e 17. E eu rogarei ao Pai, é Jesus falando. Eu vou pedir, eu vou implorar, eu vou rogar, eu vou pedir veementemente para o Pai, para que Ele vos dê uma coisa tão especial, tão linda, tão preciosa, que o mundo não conhece nem pode receber. E Ele diz na sua palavra: eu rogarei a Pai e Ele vos dará, levante as mãos assim, um outro Consolador, a fim de que Ele esteja para sempre com vocês. Vai entendendo, minha querida, o que significa isso? A dimensão do que a palavra libera para as nossas vidas. É a palavra de Deus lhe sendo liberada. Ele vai estar para sempre com vocês. E aí ele diz o que é: o Espírito da verdade. E aí ele afirma que o mundo não conhece
e nem pode receber. Pergunta da irmã do teu lado: tu está entendendo o que Deus está dizendo? Nem as potestades, nem os príncipes deste mundo, nem as maiores autoridades, nenhuma delas pode receber. Não porque elas são autoridades, mas porque o Espírito de Deus, o Espírito da verdade, Jesus explica por quê. O mundo não pode receber, sabe por quê? Porque não vê. Porque não vê. O mundo não recebe porque ele não vê. E ele continua dizendo, ele não vê e não conhece. O mundo não vê e o mundo não conhece. Escuta o que Deus está dizendo. Hoje é o dia de você se levantar como igreja ou como mundo. Porque se você é igreja, o Senhor diz assim para você. Se você é igreja, o Espírito Santo diz: mas vocês o conhecem. Vocês o conhecem, porque Ele habita convosco. Fala para 3 pessoas perto de você: o Espírito Santo está dentro da tua casa. Ele está caminhando com você. A minha nora está aí, a pastora, sobe aqui comigo. Bem rapidinho, minha nora. Pastora Letícia, vem aqui comigo. Você vai entender bem o que o Espírito Santo está dizendo. Talvez você conhece o Espírito Santo como teu acompanhante. Você anda, ele está do teu lado, né? Ele está do teu lado. Ele habita com você. Talvez a experiência que você teve até agora é essa. Sentir a presença do Espírito Santo te acompanhando, te ajudando em algumas coisas, te guiando em algumas coisas, dizendo: não, filha, não é aí, é ali. No dia a dia, nas coisas que você enfrenta. Mas o que Deus está dizendo, o que Jesus Cristo está dizendo agora, faça assim, ó. É muito maior. Diga: é muito maior. É muito maior. Ele habita com você. Mas Ele quer ser muito mais do que isso. Ele não quer ser teu acompanhante. Ele não quer ser seu pajem de companhia. Ele diz, Ele já habita com você, mas Ele deseja muito mais. Ele te trouxe aqui neste lugar porque Ele deseja muito mais. Ele habita com você, mas Ele vai estar dentro de você. Vai aqui, vai aqui. Isso significa, sabe o que, querida? Que Ele vai andar onde você andar, com os teus pés. Ele vai falar como você fala. Ele vai pensar como você pensa. Obrigada, minha norinha. Você está entendendo? Podeis sentar. O Espírito da verdade, que o mundo não vê e não conhece, mas vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Talvez você chegou neste lugar vivendo uma experiência de sentir a presença do Espírito Santo na tua casa, de sentir a presença do Espírito Santo do teu lado, de sentir a presença do Espírito Santo na tua vida diária. Em vários momentos você sente o Espírito Santo. Mas hoje, o desafio dele para nossas vidas é aumentar e mudar de nível, de não ser aquele que nos acompanha,
que está junto ali, que ajuda aqui, ajuda ali, mas aquele que está dentro, que faz parte intrínseca da nossa vida, que vive, aquele que toma conta, que ocupa os espaços, de tal modo que não haja mais o ego. Eu não vivo mais, o Paulo disse, porque Cristo vive em mim. Porque enquanto o teu ego estiver inflado, enquanto você deixar as emoções boas ou ruins dirigirem a tua vida, não há espaço. Olha o que o Senhor Jesus diz. Gente, eu encorajo cada mulher aqui que ainda não fez o Instituto Teológico Quadrangular a quebrar tudo, todo paradigma, toda desculpa e fazer o Instituto Teológico Quadrangular. Lá você vai aprender em doutrinas, na parte de doutrinas da Bíblia, você vai aprender paracletologia, a doutrina do Espírito Santo. Você vai conhecer de uma maneira profunda a pneumatologia, que é o conhecimento do ruá, do vento, do sopro, da ação de Deus. E isso certamente vai impactar as nossas vidas. O Espírito Santo de Deus, quem Ele é? O próprio Jesus o define. João capítulo 16, um pouquinho adiante comigo na Bíblia, no Evangelho de João. Capítulo 16, versos 7 e 8. Eu vou dizer a verdade para vocês. Eu preciso ir, Jesus está dizendo. Eu preciso ir. Eu preciso ir. Diga para a sua irmã do seu lado, você precisa ir, irmã. Você precisa ir, o seu ego, o seu eu, precisa ir. E o próprio Jesus diz, porque se eu não for, se eu não sair de cena, se eu não subir, se eu não deixar o espaço livre, se eu não entender a grandiosidade do que é o Espírito de Deus, se eu não for, Ele não virá. Então recebe aí de Deus, recebe de Deus palavra rema, recebe de Deus a palavra rema. O Espírito do Senhor só vem quando o nosso ego sai, quando o nosso eu sai de cena, quando nossas vontades saem de cena, quando os nossos pensamentos começam a não dominar a nossa vida. Essa semana eu assisti um feed, eu acho que é essa palavra, né, no Instagram, não sou muito segura nessa área, mas acho que é um feed do Instagram, do pastor Martinho Carmona. E eu achei tão interessante que eu baixei e compartilhei, porque ele disse, todo mundo aprendeu essa frase, olha irmã, não se preocupa não, Deus no controle, Deus no controle. Quem viu essa publicação do pastor Carmona? Se você não viu, corre lá que ainda pode ver. E ele diz, Deus no controle. Deus no controle de quê? Porque se o seu ego não sai do palco, se o seu temperamento não sai do palco, se o seu jeitão de ser domina a sua vida, se as suas emoções são capazes de toldar a tua mente, você não tem autoridade para dizer que o Espírito Santo está no controle da sua vida. Jesus estava dizendo, eu preciso sair do palco, porque senão Ele não virá. Mas se eu entender que eu vou sair, que eu vou deixar o campo livre, Ele virá. Eu mesmo vou rogar ao Pai, e Ele virá, eu o enviarei. Recebe, levante as suas mãos. Eu quero te convidar para fazer assim. Olha para cá.
Chama ele. Diga: Espírito Santo, Espírito Santo, vem. Ele disse: eu rogarei, ele virá. Rogue, diga: vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Eu quero que o meu eu saia de cena. Eu quero que meu pensamento, a minha vontade, o meu temperamento seja aniquilado diante da tua graça e da tua grandeza. Nós precisamos entender isso como igreja. Como igreja, o Espírito só pode vir quando o nosso ego sai de cena. Quem Ele é? Ele é o Consolador. Você nunca vai saber o que é um Espírito Consolador se você não experimentar um extremo de dor. Seja ela emocional, seja ela física. Quando você está no momento no limite, quando você se sente naquele momento em que você não tem mais nada que você possa fazer, onde parece que tudo está perdido, aí Ele se revela para você. Levante as suas mãos e o adore, o adore. Eu sei o que é o Espírito Consolador. O Espírito que quando eu fraquejo, e eu fraquejo às vezes, quando eu penso, eu não vou suportar, isso não vai dar certo, eu não vou aguentar, o Espírito Santo vem. Olha, passa a mão na cabeça da pessoa que está do teu lado, consola ela. Diga: vai dar certo, você é forte. Seja forte e corajosa. Você aguenta. Forte é aquela que tem braço forte. Está escrito isso no dicionário. Forte é quem tem braço forte. E se você tem braço forte, você aguenta a barra. Você segura o tranco. Você pode enfrentar até o inferno. Você enfrenta a dor, você enfrenta a traição, você enfrenta o sufoco. Porque o Espírito Santo é teu Consolador. Quem está entendendo? Consolador. Diga: Consolador. Abane as mãos e diga: meu Consolador. Meu Consolador. Ele é o Espírito da verdade, Ele é o nosso mestre. A Bíblia diz que o mundo não recebe porque não vê nem o conhece. Pastora, mas a gente não vê o Espírito Santo, que Ele é um Espírito. Dá uma olhada para essa irmã que está do teu lado aí. Porque Ele disse: eu habito com você, mas eu estarei dentro de você. Eu tenho que viver a vida cristã de tal modo que as pessoas olhem para mim e identifiquem o Espírito Santo. Olha para quem está do seu lado e diga: deixa eu ver o Espírito Santo. Porque a Bíblia diz que o mundo não o conhece porque não vê. Mas que eu e você o conhecemos porque nós o vemos. Porque nós temos Ele dentro da nossa vida e do nosso coração. Diga glória a Deus. Diga aleluia. É isso, minha amada. Pastora, mas como é que eu posso chegar nesse nível de conhecer, de ver o Espírito Santo, de conhecer, de ter essa intimidade? Tem muitas coisas que a gente aprende, mas eu resumi em 3. O primeiro requisito para você, mulher de Deus, avançar na unção do Espírito Santo, você precisa ter humildade. Já começa dizendo, Jesus teve que ser muito humilde para dizer: eu tenho que ir, eu tenho que sair, eu tenho que deixar o espaço livre. Você está entendendo? Humildade, presta atenção, a palavra humildade eu já falei algumas vezes, mas sempre é bom a gente repetir. Vem do radical humus em latim. Humus. Diga para sua irmã: humus é terra. É chão. Humildade
é você manter os seus pés no chão, não se exaltar, não se ensoberbecer, não achar que você é melhor do que os outros, não achar que você tem qualquer característica que possa fazer com que você seja melhor do que alguém. Humildade é você depender do Espírito Santo. O teu tempo de ministério, o que você estudou, o que você aprendeu, as vezes que você leu a Bíblia, as pregações que você ouviu, tudo que você viveu, são experiências na sua vida. Mas nenhuma dessas experiências vai definir a tua unção. Porque o que define a tua unção é o quanto o Espírito Santo habita dentro de você. O quanto Ele está no controle da tua vida. O quanto você deixa o leme, o controle nas mãos do Espírito Santo. E isso faz parte de humildade. O Senhor Jesus teve que ser humilde. Diga para a sua irmã, deixa o Espírito Santo tomar conta da tua vida. Tira o teu ego de cena. Bota a sua mão no seu coração e diga para você: ei, tira o teu ego de cena. E às vezes não é fácil, porque Deus começa a te usar. Deus começa a te abençoar. Você vai dar uma palavra na célula, o pessoal fica cheio do Espírito Santo. Você vai sendo convidado para pregar aqui e acolá. Se você não tomar cuidado, as pessoas mesmo começam a dizer: mas você, olha a palavra, olha isso. Deixa eu dizer uma coisa para você. Um dos grandes pregadores da história, ele conta uma experiência pessoal da vida dele. Ele foi anunciado no lugar: olha, hoje vai ser o Billy Graham aqui. E aí ele subiu, e antes dele, tinha uma outra pessoa de muito renome, que eu não vou mencionar o nome para não queimar o filme. E esse de muito renome, ele subiu e ele disse: olha, eu acho que eu vou pregar melhor do que o Billy Graham hoje, porque o Billy Graham fica, João 3,16, porque Deus amou o mundo. Billy Graham fica usando, e eu não, eu tenho bagagem, eu tenho conhecimento, eu tenho cacife. E aí ele subiu, com aquela imponência, nem cumprimentou os que estavam perto dele. E ele chegou lá no púlpito, e ele falou, e parece que ele mesmo começou a sentir que estava vazio. Diga para a pessoa do seu lado: lata vazia faz mais barulho do que lata cheia. E ele começou a sentir aquele vazio, e ele ficou incomodado, e quando ele desceu, ele sentiu, ninguém precisou falar, porque ele sentiu que a unção de Deus não veio. Quando ele ia descendo, com muita humildade, o Billy Graham murmurou bem baixinho para ele. Ele desceu e falou assim: Billy Graham, por que acontece isso? E o Billy Graham murmurou no ouvido dele: se você tivesse descido do jeito que se você tivesse subido do jeito que você desceu, com toda certeza, você teria descido do jeito que você subiu. Então diga para sua irmã: não se exalte, seja humilde, não se ache melhor do que ninguém. E cuidado com que o inimigo usa até pessoas que não têm intenção, mas que dizem coisas para você que pode te inflar, que pode te fazer flutuar, que pode te fazer perder o chão, esquecer quem você é e quem Cristo é, quem o Espírito Santo é. Meu Deus, não me deixa esquecer, nunca, jamais, quem o Senhor é. E que se eu posso ir em algum lugar, é porque o Senhor está dentro e vai nos meus pés, e fala na minha boca, e dirige os meus pensamentos. Você recebe isso em nome de Jesus?
Às vezes o inimigo insufla no meio de pastoras a competição. Eu vou ter lá, eu vou ver o Ibope. Quem foi que levantou o Ibope? Quais foram as cantoras que mais o povo vibrou? Qual foi das pregadoras que mais arrebatou a multidão? Preste atenção, querida. Não pode haver espírito de competição no meio do povo de Deus. É maravilhoso. É maravilhoso, Rafinha. Jessiquinha. Eu falo assim, carinhosamente. Todas vocês, Vivizinha, Patrícia, Cleidinha, todas. Eu esqueci o nome, Gabi. É maravilhoso. Não pode haver uma comparação. Não pode haver uma competição. Nós precisamos torcer uma pela outra. No aniversário da pastora Marilene, ano passado, eu falei sobre sororidade. Precisa haver sororidade no meio da gente, no meio do povo de Deus. Um espírito de uma apoiar a outra, uma incentivar a outra, uma esperar que a outra tenha êxito, uma torcer pela outra. Porque a obra é de Deus e Ele usa quem quer, como quer. Recebe aí no teu coração. Quando o pastor Josué profetiza que as melhores pregadoras ainda não estão no altar, ele está se referindo a você. Diga glória a Deus. Diga eu recebo essa palavra profética. Mas tenha humildade. Nunca esqueça de quem tem que estar no palco, na cena, não é você, é o Espírito Santo de Deus. Nós precisamos ter santidade. Talvez eu não consiga falar os 3 pontos por causa do tempo, mas eu vou falar o que der. Santidade, o nome é Espírito. Fale o nome todo, como é o nome? Fale com as mãos para cima que a voz sai mais forte. Fale bem alto. Preste muita atenção. Quando Jesus estava sendo batizado nas águas, quando Jesus estava sendo, lá em Lucas capítulo 3, verso 22, quando Jesus estava sendo batizado nas águas, o que foi que desceu em forma corpórea, simbolizando o Espírito Santo? Quem sabe? Hein? Vou dar uma colinha para vocês, ó. Aí atrás, no meu cardigan. Quem foi? Diga para sua irmã a pomba. Pergunte para ela, por quê? Por que a pomba? Será que foi aleatório? Desceu uma pombinha, só isso. É bonitinha, é branca, é lindinha, é suave. Presta atenção. Tem pomba de várias cores, não foi pela cor, não foi pela aptidão, mas tem uma coisa que diferencia a pomba e que fez com que ela fosse escolhida como símbolo do Espírito Santo. Preste bem atenção. Dentre todas as aves do reino animal, todas as aves, pastora Marilene, tem bilis e tem o fel. Todas as aves têm bilis e têm fel. Até mesmo as domésticas, como a galinha, tem o fel preso na sua vesícula biliar. Elas produzem o fel. Elas recebem as coisas que elas comem. Presta atenção. Elas comem podridão. Elas comem coisas que estão no chão, minhoca, qualquer coisa. Elas comem qualquer coisa. Psh. A pomba não. Diga para sua irmã do seu lado, aprende isso com o Espírito Santo hoje. A pomba não come nada sujo. A pomba não come nada podre. A pomba não come nada estragado. E a pomba não tem bilis. A pomba não tem bile. A pomba não tem bile. Ela não tem bile. Sabe por quê? Porque ela não produz o fel.
O fel é extremamente amargo e é capaz de estragar qualquer ave maravilhosa e apetitosa se ele se derramar. Tem muitas de nós que às vezes não prestam atenção. Por que que o Espírito Santo fala lá em Hebreus? Não haja no seu coração, daí a pomba, nenhuma raiz de amargura. Diga para a sua irmã, Deus só vai viver dentro de você se você não tiver bile espiritual, se você não tiver fel, se você não tiver amargura, se você não tiver, não se alimentar do podre, se você não se alimentar da sujeira. Tem mais coisas sobre o Espírito Santo e a pomba. Ela é um dos animais mais fáceis de atrair. Basta você ficar parado. Se você se movimentar, ela não vem. Eu já tive essa experiência na Praça del Mayo, lá em Argentina, Buenos Aires, de ficar no meio daquela praça. Eu já fiz isso com meu marido. Ficamos paradinhos, quietinhos, e só jogando coisas, alimento limpo, que eles dão, eles nos orientam. E eu fiquei distribuindo os alimentos rapidamente. Elas vieram em lote, em lote, em lote. Diga assim, o Espírito Santo não é difícil. Diga para a irmã, ele não é difícil. Tem mulher que diz, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que gritar, eu tenho que me esgoelar. Diga não, irmã. Diga não. Diga para sua irmã, não é difícil. Quanto mais você ficar quieta, em concentração, Ele vem. Quando você está ali orando, quando o teu coração está glorificando, quando a tua vida está honrando, você não precisa se esgoelar, nem fazer muito barulho não. Você só precisa crer e receber, e ter certeza que Ele é para você, Ele é para você. O mundo não recebe, porque o mundo não conhece, mas Deus quer que você receba o Espírito Santo hoje. Quantas creem nisso? Talvez você está vivendo na igreja e sentindo a presença do Espírito Santo com você, mas hoje Ele quer mudar o nível na tua vida. Ele quer estar dentro de você, Ele quer estar dentro de você, Ele quer morar em você. Recebe essa palavra de Deus. Quando eu estava assim, olha, a experiência prepara a máquina fotográfica, porque quando estão centenas de pombos que vieram facilmente, basta eu fazer assim, eles vão todos embora. A mesma sensibilidade e a facilidade que o Espírito Santo tem de vir, entenda bem isso. A mesma facilidade que o Espírito Santo tem de vir, diga para sua irmã, ele tem de ir. Às vezes você pensa que só porque você estava na igreja, num culto, num propósito, e começou a falar em línguas e foi cheia do Espírito Santo, pronto, acabou, eu agora sou cheia do Espírito Santo. Não, minha amiga, se você não sair do palco, se você achar que os seus atos, que as suas atitudes, que os seus rompantes, que a sua língua, que a sua falta de controle, que a amargura, o fel que você destila, faça assim, não. Se você não permitir uma lavagem de Deus no teu coração, na tua vida, te tirando as coisas ruins, as imundícias do mundo, as negociações do mundo, pode ter certeza que você pode ter dinheiro, você pode ter inteligência, você pode ter boa casa, mas o Espírito Santo não. Porque só tem aquele que o conhece e o vê. Só tem aquele que tem intimidade. Ele é santo e Ele não habita no meio da sujeira, do pecado. Não há nada oculto. Às vezes você está com a carinha maravilhosa aqui, mas e lá? Como é a tua atitude em casa? Como é a tua atitude fora, na vizinhança, no teu trabalho? Nas atitudes, às vezes tem uma pessoa que você se magoa com ela do nada, e você passa a ter raiva, ignorar, desprezar a pessoa. Cuidado, minha irmã.
com a mesma facilidade que o Espírito Santo vem. Vamos lá. Assim, ó, todo mundo. Com a mesma facilidade com que ele vem. 1, 2, 3, ele. Então tenha cuidado. Diga para 2 pessoas: cuide de você. Cuide da sua vida. O nosso tema é Mulheres Avançai. Para encerrar, nós queremos dizer que é impossível a gente avançar com dignidade quando nós estamos feridas. Pastora Carla ficou tanto tempo, dá dias e dias, em pé, andando para lá e andando para cá, e estou falando dela. E aí quando ela levantou, ainda agora eu vi que ela levantou assim, ó. Se pedisse para ela avançar rápido, ela não ia conseguir, porque com certeza o pé deve estar com uma bolha, uma coisa qualquer. Diga para sua irmã: feridas te impedem de avançar. Feridas te impedem de avançar, querida. Se você está estagnada, se a tua vida está na mesmice, se você não sente o fluir de Deus, se você não sente o desatar da unção, não fique murmurando dos outros, não fique botando defeito nas outras irmãs. Fique de pé no seu lugar, porque o Espírito Santo é teu amigo e te ama. Diga: o Espírito Santo me ama. Fique de pé, fique de pé. Se você está na sua casa assistindo esse vídeo, fique de pé para receber. Você só pode avançar, você só pode seguir, você só pode fluir, você só pode romper, você só pode alcançar o nível que Deus deseja que você alcance, se você se livrar nesta tarde de 3 excessos. Levante assim e diga: 3 excessos. Levante bem alto e diga: 3 excessos. Esses excessos te pesam. Eles são fardos que o inimigo coloca e que você assume, que você recebe. O primeiro excesso que Deus quer tratar em você é o excesso de passado. Se você se sente pesada por causa do passado: ai, pastora, eu tive uma infância ruim, eu fui abusada, eu sofri isso, sofri aquilo, meus pais brigavam, meus pais se separavam. Talvez você tenha uma história triste, minha irmã. Faça assim, ó. E daí? E daí? O Espírito Santo vem hoje com Isaías em cima de nós, 43. Ele diz assim: não fique se lembrando das coisas passadas. Não fique considerando as coisas antigas. Olha, eu estou trazendo algo novo sobre você. Você nunca vai receber o novo se a sua vida, o seu armário espiritual estiver cheio do velho, do antigo, do passado. E não é só o passado ruim, não. Passado bom também prende. Passado bom pesa. Você fica viúva por uma infelicidade, ou você é abandonada pelo esposo. Eu estou falando com as mulheres, né? Aí você fica: ai, mas no tempo do meu marido, do finado, o finado, ele era muito gentil, o finado era isso. Não é só na vida familiar, não, querida. Na igreja: mas o meu pastor antigo, o meu pastor que era antes desse, ele fazia isso e fazia aquilo, ele era melhor, ele cuidava. Querida, passado bom também prende, te impede de avançar. Erga as mãos, porque o Espírito Santo mesmo, lá em Isaías, ele desafia e diz: por acaso você não está vendo? Por acaso você não consegue ver? Eu vou colocar rios no deserto, rios no ermo, eu vou fazer caminhos no deserto. Recebe o novo de Deus. Libera a tua vida do passado, do passado ruim. Libera a tua vida da depressão, da tristeza. Excesso de passado traz depressão, peso. Aleluia. Mas o excesso de presente também. Se você viver ansiosa no hoje, te agoniando com tudo, você vai ter estresse. O estresse é um peso na tua vida.
O Espírito Santo quer vir aqui nesta tarde. Eu já estou entrando na ministração. O Espírito Santo está ansioso para estar dentro de você hoje. Mas Ele está dizendo: você tem que liberar o excesso. Você não tem que ficar ansiosa como Marta ficou. Eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, tenho que fazer aquilo. Você leva as mãos para os céus. Recebe a presença do Espírito Santo. Recebe, Ele quer vir aqui. Não se preocupe com o seu futuro. Se libere do excesso do futuro. O futuro, algo que vai acontecer. Nem o passado, nem o presente e nem o futuro podem pesar em você. Coloca nas mãos de Deus a tua vida. Decididamente diga: Senhor, assume o controle agora. Eu saio da cena, eu saio do palco, eu saio do meu ego. Vem morar. Diga pra Ele: ser bem-vindo, nós te desejamos. Chama Ele aqui. O que dizer quando Ele vem? Deixa Ele vir aqui. Deixa Ele vir. Aleluia. Escuta bem o que o Espírito Santo está falando. Você quer avançar com leveza? Você quer avançar fluindo? Não tem a ver com não sentir dor. Não tem a ver com não passar problemas, nem lutas. Tem a ver com quem você recebe dentro da tua vida e quem controla os teus dias, os teus pensamentos. Tem um texto da Bíblia que eu quero que você lembre. Que eu quero que você se lembre, nunca mais você esqueça. E ele está em Provérbios 16:15. Fala para a irmã assim: você quer avançar? Firme. Faça o rei sorrir. Diga: faça o rei sorrir. Faça Deus se alegrar com a sua vida. Faça o Espírito Santo ter prazer na sua vida. No que você diz, no que você faz, no que você pensa. Fala para a irmã do teu lado: faça o Espírito Santo feliz. Faça Deus feliz. Faça Jesus feliz. Porque olha a promessa, recebe com as mãos erguidas. Quando o rei sorri, recebe a vida, a vida. Quando o rei sorri, a vida. O seu favor refresca como a chuva na primavera. Recebe a chuva do Espírito. Eu quero chamar as mulheres. Se você anda todo dia com o Espírito Santo, mas você hoje quer mudar de nível, você entendeu que Ele não quer só ser teu acompanhante, mas que Ele quer habitar dentro de você. É a hora, Deus reservou esse lugar para você ser batizada com o Espírito Santo. Se você puder ir descendo e vindo para cá, pode vindo, pode vindo. De novo, faz de novo. Aleluia. Por favor, vai recebendo. Pastor, eu não quero descer. Está difícil para mim descer. Levante a sua mão. Quem quer receber o batismo com o Espírito Santo? Erga a tua voz. Você que já é batizada no Espírito Santo, comece a orar com essas pessoas que estão perto de você. Vai ministrando sobre elas. As pastoras que quiserem nos ajudar a ministrar, vem aqui agora. Recebe.
te tocar. Diga: eu preciso de ti, Espírito Santo. Eu preciso. Se eu não for, se eu não sair de cena, Ele não virá. Diga: Espírito Santo, controla a minha vida, eu te entrego. Faça essa entrega. Diga: eu te entrego a minha vida, as minhas palavras, os meus pensamentos, os meus sentimentos. Oh Deus, habita em mim. Vem, Espírito Santo, ocupa o lugar, recebe, recebe. Eu peço que vocês ajudem a orar umas pelas outras. Orem em trios, orem em trios, orem em trios, ou 4 pessoas. Vamos juntar e vamos clamar nesta hora. É o fogo do Espírito Santo querendo vir.